Eu quis puxar, porque assim, tem umas histórias legais ainda. Eu não queria terminar com a Operação Guilhotina, eu queria terminar com outras histórias boas que tem aqui. Mas conta pra gente, assim, primeiro para o nosso público entender o que foi a Operação Guilhotina e aonde o senhor... Vamos falar dessa infâmia. É a primeira vez que eu vou falar sobre isso, né? E, assim, eu conversando com os amigos, eu criei, junto com os amigos da polícia, policiais afrodescendentes, né? Nós criamos um grupo que se chama Comitê Faiola, que Faiola é um termo que em Yorubá significa andar em dignidade. Aí eu falando para eles, olha, eu falando dessa operação, eu falei para eles, olha, cara, eu não falo sobre isso. Não é porque eu ressinto. Porque se eu for falar, eu sempre, claro que por uma questão natural, vou falar em minha defesa, então eu prefiro não falar. Mas eu sinto que isso me atrapalha. Aí conversei com eles pela primeira vez, falei sobre ela, sobre essa infâmia. E agora, pela primeira vez, eu vou falar, falando do Comitê Faiola, Liliane, Deoclésio, Eider, Gisele, Espírito Santo, beijão em todo mundo. Mário Pena Branca, beijão em todo mundo. A gente para tratar de racismo, cara. Um assunto importantíssimo que a gente criou esse comitê. Então, o que acontece? Quando você veio conversar comigo, é claro que você tinha interesse em saber disso. Todo mundo tem interesse em saber disso, né? Aí me veio no coração, não, passou da hora de eu falar sobre isso, né? As pessoas, quem me conhece, não tem assim, interesse em saber. Mas quem não me conhece, eu noto que tem interesse em saber. Pode estar interessado em saber. Falei, então vou aproveitar essa oportunidade para falar sobre isso. Bom, vamos começar do iniciozinho. O ser humano ele é tudo de bom, mas também ele pode ser tudo de ruim, né? Eu nessa minha trajetória, que vocês reputam como uma trajetória legal, todo mundo reputa como uma trajetória legal, meus filhos reputam como uma trajetória legal. Eu reputo como uma trajetória de sucesso em decorrência da minha obstinação, né? Da minha força de vontade, que Deus me deu, né? Falei para vocês que eu pegava o ônibus, 3 ônibus para ir trabalhar, pegava o primeiro 15 para as 3, 10 para as 3 da manhã. A gente vai conseguindo sucesso, a gente vai conseguindo desempenhar bem as nossas funções, mas a gente vai conseguindo também algumas pessoas que ficam infelizes com o nosso sucesso, né? Isso é do homem, né? As pessoas confessam homicídio, mas não confessam inveja, né? Coisas assim. Né? E as pessoas confessam homicídio, mas não confessam racismo também, né? Eu tenho que falar de racismo também, isso aí. Eu acho que pelo menos intuitivamente alguém aqui, ou alguém que estiver insistindo, falar, quanto tem de racismo que teve nessa história? Eu tenho que falar sobre isso também. Então, eu nunca prestei muita atenção em inveja de ninguém. Eu nunca dei confiança para aquela pessoa que, ao invés de me ver de cabeça erguida, queria me ver de cabeça abaixada, arriada. Nunca dei confiança para essas pessoas. E eu também nunca dei confiança, nunca me atrapalhou aquelas pessoas que, assim, eu aceito que você é negro, mas eu aceito que você conviva comigo, você é negro, mas eu não aceito que você tenha sucesso. Até mais do que eu, né? Principalmente mais do que eu. Eu também nunca dei confiança para aquelas pessoas assim. Você pode até ter sucesso. É um homem negro de sucesso. Profissional, econômico, familiar, pleno. Mas eu também não aceito que você conviva comigo. Nunca dei importância com isso. Mas, em retrospectiva, isso é uma situação, essas situações, essas circunstâncias, têm que ser levadas muito a sério. Todo mundo tem que levar isso muito a sério na sua vida. Porque essas pessoas, elas odeiam. E, em decorrência desse ódio que elas têm, elas querem te destruir. Por que eu estou falando isso? Os personagens que operaram nessa operação Guilhotina, com exceção dos policiais federais,
que eu não tenho nenhuma reclamação a fazer, esses personagens eram pessoas que me conheciam há 10 anos, cara. Tinha gente ali que me conhecia no mínimo há 10 anos, que falava comigo, que me dava parabéns toda hora, que trabalhava comigo. Pô, será que em 10 anos eu me tornei um... Ontem me cumprimentou, mês passado bateu palma de um trabalho meu, sentava comigo, comia, bebia, conversava. Aí tu percebe, em retrospectiva que eu tô falando, que no coração o cara nutria por mim, era uma inveja, um ódio, queria me destruir, não queria me ver bem. Eu tô falando isso porque não foram estranhos, cara. O cara que foi o cabeça, era o da cúpula, pô, o cara me ligava pra dar parabéns toda hora. De uma hora pra outra, o cara começou a enviesar comigo, que isso e aquilo. Tu fica... Pô, meu irmão, quando você vai ver o que aconteceu, não tem uma explicação lógica. O chefe de polícia na época falou uma coisa muito interessante. Ele foi depor, eu chamei ele, mesmo porque ele foi o principal alvo disso. Ele falou, olha, ele falou em juízo, jurídico, isso aí não tem nada. Não tem nada de jurídico aí. Então é político. Queriam me destruir, não conseguiram me destruir, vieram de forma indireta me destruir, através do doutor Oliveira. Contanto que eu caí. Na mesma semana eu caí. Então, essas pessoas, assim, elas convivem com você e se você não estiver atento a elas, elas vão te destruir, cara. Elas vão tentar te destruir. Né? Porque eu tô aqui, não tô aqui, tô de pé. Essas pessoas não podem nem botar a cara na polícia. Quando bota é para falar com um amiguinho conhecido ali, outro amiguinho conhecido aqui, não pode se apresentar num podcast para falar sobre isso, porque vai estar ali aparecendo ali pilantra. É esse o saldo que eles ficaram dentro da nossa instituição, né? Então, o cara, assim, vai mudando com você e você não percebe por quê, é depois que você vai saber. Eu me mandava toda hora, pô, valeu, essa foi muito boa, tô falando do cabeça. Essa foi muito boa, isso, tudo aquilo, pereré. O que houve? O que aconteceu? Por que eu liguei a televisão, tá meu rosto lá, eu sendo procurado? O que eu fiz? Então vamos lá. Não estou mais na polícia. Tive uma oportunidade de um cargo na prefeitura, fui para a prefeitura. Aí voltei para cá como subchefe. O fato é que eu e o chefe, a gente já não estava se entendendo muito bem. Ele tinha os pontos de vista dele das coisas, eu tinha do meu. Estava um pouco complicado para nós dois trabalharmos juntos. Voltei para a prefeitura. Me chamaram de novo, voltei para trabalhar lá. Você vê como é que esses caras são tão sujos. Eu vou falar isso porque senão eu vou esquecer. Um desses camaradas que conspirou e me conhecia há mais de 10 anos, eu liguei para ele 10 dias antes da Operação Guilhotina acontecer. Eu liguei para ele 10 dias antes. Falei para ele assim, fulano, pô, eu tava precisando saber de você uma situação assim. Ele, pô, Oliveira, isso não tá por aqui não. Por isso aqui, eu falei, eu vou aproveitar a oportunidade que eu tô falando com você, falar para você que eu gosto muito de você, a gente se conhece esse tempo todo. Falei com ele e o auxiliar dele, que também participou da conspiração. Gosto muito de você, gosto muito do trabalho que vocês fazem, cara, admiro vocês pra caramba, eu tenho o maior respeito por vocês. Os caras ainda debocharam, pô, doutor, essas suas palavras emocionou a gente. Os caras debocharam, cara. Debocharam. Na época eu não achei que era um deboche, né? Pô, a gente ama o senhor, o senhor é um amigão. Aí o delegado me ligou, né, que eu falei com o braço direito dele, que era o chefe de serviço. Pô, o senhor é um dos maiores amigos que nós temos. Olha só, cara, os caras querendo me matar, cara.
Essas figuras estão atuando hoje ainda na polícia? Um tá, o outro aposentou, né? Esse chefe que eu tô falando dele tá ainda mais num canto desse aí. Mas não trabalha em rua, não, mais nada. E tem um outro que também tá em outro órgão, desse grupo aí. E 10 dias, o cara, vou mandar ele te ligar, o chefe falou, pô, o senhor chega a emocionar a gente com essas palavras, você é uma pessoa, gente boa mesmo, isso tudo, aquilo. Ele sabe que eu tô falando é verdade. E aí, mas eu vou mandar o delegado fulano te ligar. Que era também da conspiração. Me ligou, pô, Oliveira. Pô, meu irmão, ele falou contigo. Era um assunto lá da prefeitura que eu tava precisando saber. Não tá com a gente aqui não, mas, pô, obrigado pelas palavras aí, meu irmão. Tenho a mesma consideração por você. Isso tudo, aquilo. 10 dias depois, eu lembro disso, eu tava perto do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 30 de janeiro. Chamei os caras pra festa do meu aniversário. Caraca. Aí os caras, pô, um tava viajando. Pô, o fulano tá viajando, mas eu não vou poder, que já tô com um compromisso assim, mas, pô, adoro o senhor, boas festas, boa festa de aniversário lá, isso tudo, aquilo. Pô, era dia 29 ou 28 de janeiro. Aí, dia 11 de fevereiro, acontece isso. E, cara, eu tava com uma empresa, eu já estava fazendo a transição para sair da polícia. Nós temos tempo para falar sobre isso? Temos. Temos. Vou falar o mais rápido que eu puder. Mas eu tô com tanto cuidado para falar sobre isso, porque é a primeira vez que eu falo em público. Claro. Não sei o que vocês fizeram, que eu vou aproveitar a oportunidade. Te agradeço demais pela confiança. Mas demorou, já deveria ter conversado sobre isso, falado sobre isso em público. Aí eu estava com uma empresa, eu estava fazendo a transição, falei, eu vou me aposentar, vou para a iniciativa privada, né? E eu estava para fechar um negócio com um banco aqui no Rio, nessa minha consultoria de segurança. Aí os caras vieram de São Paulo, eu organizei, eles estavam querendo dar um passeio em Angra, né? Organizei o passeio, aluguei a lancha, né? Com dinheiro dos caras. Um representante deles aqui, depois eu até peguei o dinheiro de volta, mandei devolver, organizei, já tinha alugado a lancha e aluguei a casa em Angra. E os caras iam chegar de manhã, no voo. Vão passear e a gente fecha esse negócio, bota tudo organiza como vai ser, qual vai ser a prestação de serviço, aquela coisa toda. E quando foi, eu tinha uma reunião, ela estava próximo do carnaval, eu tinha uma reunião na prefeitura, era 2 horas da tarde, e aí quando eu cheguei em casa à noite, o amigo que estava vendo a casa para mim lá em Angra, mora lá na região, falou, deu problema na casa aqui. O cara não vai poder alugar, porque a mulher dele já tinha reservado para uma situação de família. Eu falei, meu Deus, os caras vão chegar de São Paulo de manhã, cara. Cara, eu vou para aí, eu tenho uma reunião no Rio, eu vou para aí. E tive um desentendimento com a Dona Maria também, por outras coisas lá. Mas foi Deus, tudo foi Deus. Tudo foi Deus. Eu vou para aí, cara, a gente vai cedo procurar isso. E eu e você, a gente vai cedo procurar isso. E eu tenho que estar aqui no Rio 2 horas, que eu tenho uma reunião. Aí tudo bem, cara. Fui. Quando eu acordo muito cedo, né? Acordei. Aí ligo a televisão. Tá lá. Doutor Carlos Oliveira, delegado que está sendo procurado, as equipes estão na rua procurando. Eu falei, cara, isso não era nem 7 horas da manhã. Eu já tinha tomado banho, ia tomar café, sair para tomar café, né? Eu tava esperando o parceiro pra gente ir à luta, ver a casa. Eu falei, cara, quase que eu caí para trás. Eu falei, peraí, sou eu mesmo? Eu fiquei olhando. Sabe que você entra em choque, né? Tu entra em choque, cara. Imagina. Eu entrei em choque.
Lembra quando Pedro... Vocês são evangélicos também, né? Eu sou. Foi aquilo de Pedro, quando ele estava na prisão, aí os crentes da igreja que ele fundou, ele estava em ação missionária, aí os crentes oraram, aí as portas da cadeia caíram, ele saiu, ele falou que parecia que ele estava num sonho. Pedro, parecia que eu estava num sonho. Aí eu, meu Deus, o que está acontecendo? Sou eu mesmo. Eu falei assim, não pensei em nada. A única coisa que eu pensei foi assim, eu vou para lá. Estão me procurando lá, eu vou lá, vou me apresentar lá. Porque eu não fiz nada. Eu não fiz nada de errado. Vou para lá. E fui. Peguei o carro e fui. Fui em direção à Praça Mauá, ali a sede da Polícia Federal. Tô indo para lá e isso era de mais cedo. De mais cedo. E meus filhos tentando falar comigo, não conseguiam falar comigo. E quando chegou mais ou menos ali ai, meu Deus. Tava chegando na Leopoldina. Eu fui dar uma ligação pro meu advogado. Pensei nisso. Vou ligar pro meu advogado. Quando eu fui ver o telefone, eu não tava mais com bateria no telefone. Não tava mais com bateria. Tinha acabado durante a noite, né? Aí eu parei no primeiro telefone público, liguei a cobrar pro meu advogado. Ligo pro meu advogado, quem tava lá? Meus filhos. Pai, a gente tá procurando o senhor, isso, tudo aquilo, aquela confusão toda. Nós estamos aqui no escritório do advogado, isso tudo. Não, eu tô indo lá pra Praça Mauá. Não vai não. Aí botaram o advogado pra falar comigo. Oliveira, não vai pra lá, que a gente não sabe o que tá acontecendo, a gente só tá vendo na televisão. Eu falei, cara, mas eu não vou ficar correndo de nada, eu não fiz nada. Eu vou lá e vou me apresentar. Isso era 8, 9 horas da manhã. Aí eu fui. Ele, não, vem pra cá, por favor, me obedece, eu sou seu advogado, vem pra cá, isso, tudo aquilo. Peraí, tudo bem, vou pra aí. Cheguei lá e, cara, nós estamos já correndo atrás pra ver o que tá acontecendo, fica aqui. Cara, eu fiquei ali mais ou menos 1 hora, que foi uma das maiores agonias que eu tive na minha vida, cara. Porque eu ficava passando aquelas coisas na televisão, dizendo que a equipe estava me procurando. Aí 1 hora eu cheguei e falei para meus advogados, meus filhos são testemunhas, tava aqui. Eu falei, se vocês não me deixarem sair, eu juro para vocês que eu vou pular. Eu juro para vocês que eu vou pular essa janela. Eu vou pular essa janela, vou me jogar lá embaixo. Se vocês não abrirem essa porta para eu sair daqui, que eu nunca na minha vida fugi de nada. Tentaram me matar, já tiraram em mim, já fizeram tudo. Tudo de mal já tentaram contra mim, eu encarei, todos os problemas eu encarei. Se vocês não abrirem essa porta, eu vou me jogar. Aí meu advogado, calma, cara, não é nada disso, os advogados todos, vem aqui. Eu tô falando, se vocês não abrirem essa porta pra eu ir lá, eu vou me jogar, eu não vou ficar aí aparecendo na TV que eu tô foragido de não sei o quê. Eu não vou fugir de nada na minha vida, até hoje eu não fugi de nada. Aí, tá bom, vamos lá, não tem jeito. Aí ficaram conversando entre eles lá, os advogados, meus filhos, e eu agoniado, falei, vou me jogar daqui, cara. Eu vou me jogar daqui. Se vocês não querem que eu vou andando, vão me levar morto, então. Vou me jogar daqui. Aí o meu advogado fala até hoje, cara, eu nunca vi isso na minha vida, você Aí eu falei, Aí eles decidiram, ficaram lá conversando entre eles lá, não, vamos levar você. Um grupo leva você, outro grupo vai ver isso aí que tá correndo atrás. Aí me levaram. Fui caminhando, cara. Com as minhas armas, com o meu telefone. Cheguei lá na Polícia Federal com os 2 advogados lá. Pedi meus filhos para não irem. E sabe como é que é essa coisa de presa, aquelas coisas todas? E falei, não vai não, fica aí. Mas não, vamos com o senhor sim, que isso? Criei homens, né? Eu tenho o maior orgulho deles, criei homens. E eu falei, não quero isso, cara. Não quero nem que sua mãe veja isso, cara. Minha mãe, cara, eu vou resolver isso aí lá, não fiz nada não. Que tiver que ficar preso lá, eu fico e os advogados vão vendo aí, eu não fiz nada, tenho certeza absoluta, não sei nem que eu tô sendo acusado.
Mas, desculpa ter me emocionado, porque foi o sentimento que eu tive na hora lá, eu falei, vou me jogar, cara. Vocês não querem, eu não vou ficar correndo de nada. E aí, eu fui, entrei pela porta lá, subi o elevador, eu e os advogados, e cheguei lá, vem cá, onde... Aí os advogados perguntaram, onde está aí a situação da operação aí, que está acontecendo aí? Ah, é ali naquela sala lá, os policiais informaram. Fui andando, cara. Eu com as minhas 2 armas na cintura e fui lá, me apresentei. Falei, ó, eu sou o delegado Carlos Oliveira. Tinha um delegado na nossa corregedoria, o delegado do inquérito, né? Ele pode me processar, um mau caráter. Ele pode me processar, fazer o que for aí, é um mau caráter, um carreirista. E aqui, o delegado da corregedoria, né? Que toda operação envolvendo policial tem sempre alguém da corregedoria. Aí o delegado da corregedoria me conhecia, eu falei, fulano, eu tô aqui. Aí ele, pô, Oliveira, tomou aquele, né? Pô, Oliveira. Eu falei, cara, tô aqui, minhas armas estão aqui. Toma aqui minha arma. Tinha 2, né? As 2 armas da polícia, tá aqui as 2 armas. Tá aqui meu telefone. Aqui tá meu documento. Ele, pô, Oliveira, tá acontecendo umas situações assim, assim, assim. Eu falei, mas o que é que eu tô sendo acusado? Ele não sabia me dizer. Aí tá o delegado aí que é o responsável. Aí eu falei, mas, amigo, o que eu tô sendo acusado? Não, a gente vai te falar. Pô, não vou ter que saber quanto, mas tem que vir com a gente aqui primeiro. Eu falei, vou. Fui. Cara, você tinha que ver o constrangimento dos policiais federais, que todo mundo me conhecia. Quem não me conhecia pessoalmente, conhecia de televisão, essas coisas todas. O constrangimento de eu passando no corredor da Polícia Federal, os policiais federais me vendo, eu notava os caras constrangidos, cara. Constrangidos de me ver ali naquela situação. Alguns que às vezes nem me conheciam, alguns que não me conheciam, alguns que conheciam vieram falar, os que não me conheciam falaram, pô, doutor, eu sou amigo de fulano, que é seu amigo, pô, situação chata. Pô, se os caras ficaram constrangidos me ver ali. O delegado que tomou meu depoimento, eu não sentia ele confortável. Aí ele falando, pô, tem que tomar seu depoimento aí, que o cara do inquérito, o presidente do inquérito, me levou lá no lugar para tomar... Aí veio querendo me ajudar. Você conhece... Eu lembro do nome do cara, o informante, que ele usa, Luiz Fernando. Você conhece, querendo me ajudar? Com relação ao Luiz Fernando aí, você conhece o Luiz Fernando? Sabe quem é? Aí eu, inocente, falei, pô, Luiz Fernando não é o chefe da Polícia Federal, que o diretor da Polícia Federal, o superintendente, diretor da Polícia Federal na época, né? Superintendente. Superintendentes são os dos estados. O diretor de Brasília, que é o chefe geral, é diretor, né? Que chama. Se chamava Luiz Fernando. Ué, mas não é o diretor, o chefe da Polícia Federal, aí o diretor... Ele, não é esse, não. Eu falei, então não sei quem você está falando, cara. Era o cara que eles usaram para me acusar. Eu não sabia nem que era o cara. Eu vou contar isso para vocês aí. Fui lá para tomar o depoimento, aí pô, você quer falar, Oliveira? Isso tudo aqui, o delegado? Eu falei, claro que eu vou falar. Aí que a importância do advogado, cara. A gente está ali movido por sentimentos. O advogado não, ele é um profissional. Por mais que ele goste de você, ele está sendo técnico. Eu aprendi a respeitar os meus advogados. Sempre respeitei todo mundo, mas como todo mundo que tiver com um problema, se tiver representado por um bom advogado, respeite o seu advogado. Ele é peça fundamental para alguém que está com um problema. Ele sendo um cara decente, bom profissional, ele é fundamental, o advogado. Começou ali. Os advogados estavam comigo, 2 rapazes novos. Falaram assim, doutor, o senhor não vai prestar depoimento, não. Eu falei, como não? Eu não sou bandido. Tudo que ele me perguntar, eu vou responder. Nós não vamos deixar o senhor prestar depoimento. Você está vendo o inquérito? Olha lá, ó. Olha quantos volumes. Está vendo lá? Olha 2 páginas aqui que eles vão me perguntar. A gente não tem conhecimento do que está ali, doutor. Como é que o senhor vai falar? O senhor não vai falar do que o senhor não tem conhecimento, o senhor vai ficar quieto. Depois que a gente tiver conhecimento, o senhor fala. É uma coisa óbvia, né? Não. Mas só que você com sentimentos ali, você não raciocina. Aí o delegado calado, não é dele. Cumprindo o papel dele. Muito decente. O delegado veio me interrogar, o escrivão lá. E aí
eu falei, tudo bem, cara, mas, ó, bota aí, consigna aí, que eu não vou prestar depoimento por orientação dos meus advogados. E aí o delegado teve que fazer a leitura das perguntas para no final, isso é uma coisa formal. O delegado, quando você não quer prestar depoimento, exercer o seu direito constitucional de permanecer em silêncio, o delegado, via de regra, ele faz as perguntas que ele iria te fazer, apesar de você não responder. Ele fez isso, aí começa aquelas perguntas insidiosas, né? Há quanto tempo você comanda uma organização criminosa? Há quanto tempo você faz? Nesse nível, cara. Nesse nível. Eu falei, fiquei assim, meu Deus, o que é isso? E os caras ali envergonhados de me perguntar aquilo, eu percebi que, mas cara, eu não comando nada, não sei o que vocês estão falando. Sobre a arma de tal dia, que arma? Que dia é esse, cara? Não sei nada disso. Aí os advogados, tá vendo porque você não pode prestar depoimento? Calei minha boca. Aí fui ali, fui para um local lá, e, né, todo mundo parando, falando comigo, né, os policiais federais, né, do Rio, né, os caras parando, falando comigo. Fui para o local lá ficava todo mundo lá. E ali eles... Dali você ia pro presídio, né? Para ir pro transporte de presos. Cara, parece que eu não tava sentindo nada. Sabe? Eu entendi Pedro, ele estava sendo conduzido pelos anjos do Senhor. Eu também estava na minha fé, né? Outras pessoas têm outra fé. É na minha fé que depois eu me converti na prisão. Eu sabia, hoje eu sei que era o anjo do Senhor que estava me conduzindo. Aí fui levado, sem regalia nenhuma, é claro, e tá muito certo isso. Fui levado forma que todos os outros presos são levados. Só assim, os colegas foram muito gentis comigo e falaram, não vamos passar por ali não, vamos passar por aqui. Aí me levaram por um outro local, porque lá não falaram nada, mas depois eu entendi que estava imprensa lá, eles queriam me preservar. Os policiais federais foram muito legais, muitos. Cumpriram o dever deles, mas foram muito decentes. E aí me levaram, eu entrei na viatura e fui pro presídio. Cheguei lá no presídio, o pessoal do DESIP, da SEAP, né? Muito constrangido também, muito constrangido. Me receberam na porta. Oi, doutor, tudo bem? Situação difícil essa? Sem saber nem o que eu iria falar. Aí eu só pensava assim, cara, eu não sabia o que eu ia esperar lá dentro. Aí eu pensava assim, vão me matar. Só que eu vou agarrar e um vai morrer comigo. Esse que eu vou agarrar vai morrer comigo. A única coisa que eu pensei, para dizer que eu não pensei nada. Tô entrando num presídio em Bangu, cara. Quanta gente eu botei lá? Né? Quanta gente eu botei lá? Falei, vão me matar, cara. Mas sozinho eu não morro. Aí entrei, maior calma, tranquilidade. Aí o colega teve até, doutor, esse aqui é fulano. Foi me apresentando às pessoas. Doutor Oliveira, como é que o senhor tá? Aí, eu não conseguia falar com ninguém, só cumprimentava, né? Isso tudo, fui pra cela. Cara, eu tenho problema de insônia. Grave. Acho que não teve uma noite que eu dormi tão bem quanto aquela na prisão. Eu dormi igual uma criança, cara. Assim, foi Deus mesmo. Hoje eu sei que foi Deus, os anjos me conduzindo. Que seria o pior trauma que eu poderia guardar? Não foi. Deitei o colega policial penal, né? Falou, doutor, escolhe aqui onde o senhor quer ficar. Aí eu falei, cara, eu prefiro ficar na cama de cima aí. Aí ele falou, é sua, pode ficar lá. Tem 2 colegas aqui, estavam na mesma cela. E chegou um outro colega comigo também. O senhor fica aqui, o outro colega fica ali. Eu falei, tá bom. Deitei na cama, dormi como uma criança. E aí, no outro dia que eu fui saber o que aconteceu. Então eu vi os outros colegas lá, né? Vi um colega lá ainda na Polícia Federal, que tinha trabalhado comigo. E aí os outros eu vi já no presídio. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Acho que, doutor, a gente não sabe, não tem muita coisa para falar, não.
A gente está por fora também. Foram na minha casa, assim. E aí começa a ver televisão, começa a ver jornal, aquela coisa toda. E aí, cara, eu fiquei 15 dias sem saber do que eu estava sendo acusado. Acredita nisso? 15 dias. 15 dias. Que agonia, hein? 15 dias sem saber. Os advogados, inclusive o meu filho, que né, foi quem cabeçou esse time de advogados aí, meus filhos são uma dádiva de Deus para mim. Eles foram muito importantes nesses momentos nossos de agonia, né? Importante para mim, importante para a mãe, para a avó, para o avô. Meus filhos e meus amigos foram muito importantes. E aí o meu filho, os advogados chegavam num local, o inquérito não está aqui, está lá na justiça. Chegava lá na justiça com os promotores lá do caso, está em tal lugar. Os promotores do caso, tá? Não estou generalizando, não. E também não estou generalizando policial, não, tá? Eu sou policial há 36 anos. Só com essas exceções, só encontrei gente boa. No meu trato, no meu dia a dia, 90% gente boa. Gente da melhor qualidade. Promotor, juiz, delegado da Polícia Civil, da Polícia Federal, agentes. Não tenho nada para falar, não tem como eu generalizar. Doutor, só desculpa interromper, só um minutinho. O Rodrigo Pimentel, ele transita em toda a área da segurança pública, conhece todo mundo, fala com todo mundo. Ele fez um comentário, ele falou assim, ó, não tem um policial federal que não diga que foi sacanagem. Os caras me conhecem, né, cara? Na polícia todo mundo se conhece, cara. Verdade. Todo mundo se conhece, todo mundo sabe, fulano, cicano, beltrano. Aí os caras querem te vender como Al Capone de um dia pro outro. Entendeu? Não dá. Então. O Rodrigo acompanhou isso bem de perto. Na época ele trabalhava na Globo, ele acompanhou isso tudo muito bem de perto. E aí Rodrigo você passou 15 dias... Ele foi um cara muito importante para começar a esclarecer as coisas. Eu passei 15 dias, porque os advogados levaram 15 dias para ter contato, entraram com mandado de segurança. Aí você lê, mas não é isso que está escrito no Código de Processo Penal. Eu aprendi na prisão. Um cara que estava preso lá, vários pediram para eu ler o processo, para ver o que eu achava, para orientá-los. Né? Isso é uma coisa que você faz, tem conhecimento jurídico. Vem ter sempre um preso que vai te perguntar o que ele deve fazer, se está indo tudo bem, se ele pode ter, quais são as perspectivas dele. Eu falei para um dessas pessoas, isso já na prisão há um tempo, eu falei, cara, você está 2 anos sem ter audiência, o prazo da instrução processual é tal, você pode ser solto. Ele virou para mim e falou assim, doutor, esquece que o senhor estudou, não é assim que funciona. Isso depende de advogado, depende de juiz, depende de quem eu sou, entendeu? Esquece tudo que o senhor estudou. Eu fiquei 15 dias, cara. Meus advogados levaram 15 dias para tomar ciência das acusações. Aí eles levaram 2 dias para ler, analisar. Aí meu filho, advogado, foi lá, levou para mim, para eu tomar ciência. Ele falou, pai, a gente leu isso aí, a gente não acredita nisso aí. Tem nada acontecendo aí. Os advogados estão lá tentando ver o que vão fazer. Aí eu falei, não é possível, cara. Como é que eu estou fazendo aqui então? Aí me deram para ler, eu fui ler. Aí assim, eu lembro de 2 sensações que eu tive, assim. Uma de alívio. Falei, eu não sei nem quem são essas pessoas que estão aqui me acusando, que alguém usou para me acusar. E eu não estava nem nesses lugares que eles estão falando. Uma de alívio e uma outra de revolta, né? Meu irmão. Não vou xingar palavrão, mas eu acho que... Que é isso? O que está acontecendo, meu irmão? Tá claro aqui que eu não fiz nada, estou me matriculando um montão de coisa com ilações, que fulano isso, que cicano aquilo. Ó, o que sintetiza isso tudo para mim? Aí, levei 2 dias para analisar aquilo tudo, pedi a Deus para me dar clara evidência para eu entender aquilo e para eu poder começar a me defender. Me fizeram... aí o camarada, que foi utilizado como principal acusador, eu perguntei aos policiais se alguém conhecia ele, os policiais estavam no mesmo problema. Eu não conhecia esse cara não, esse nome aí. Porque informante, geralmente, você não conhece pelo nome, né?
Aí um colega que trabalhou na DRE falou, pô, esse nome não me é estranho, não. Falou, esse cara era informante lá na DRE, mas ele tem origem, ele também já foi informante da DAS, ele também já foi informante da DAS, que é a origem desses dois aí que participaram dessa canalice. Ele foi informante lá também. E outra coisa, doutor, ele é cracudo. Cracudo mesmo, assim. Anda mal ajambrado, não toma banho, tá sempre fedendo. Mas ele leva informação para lá. E aí faz levantamento, se você precisa saber quem é a pessoa, ele vai lá e vê. Aí eu falei, pô, cara, mas eu não conheço esse cara. Não, ele nunca andou na nossa delegacia, ele nunca deu informação lá. Ele foi informar, os colegas que trabalhavam comigo, eu não conhecia esse cara. Mas o colega que era da DRE falou, não, ele dava informação lá na DRE, porque eu via ele lá. Aí já deciframos um cara. Tinha um outro, né? Que esse aí eu não conhecia, ninguém conhecia. Que falou de uma outra situação lá. Aí o que acontece? Me fizeram 3 acusações. A primeira é que numa operação no Morro do São Carlos, eu e mais alguns policiais, aqueles policiais que estavam ali comigo, tínhamos subtraído 45 mil munições de fuzil. Tiramos da operação, descemos com as 45 mil munições em sacola, em sacos de aninhagem, né? De farinha de trigo, que é saco de aninhagem de 50 quilos. Descemos as ladeiras e escadarias do Morro do Zinco e do São Carlos com aquilo, colocamos nas viaturas e levamos. Subtraímos. O cara consegue contar 45 mil munições? Tu tá indo bem, né? Tu tá indo bem. Tu tem noção de quanto pesa isso? Tu tá indo bem. Olha só, é tão básico, né, cara? É tão básico. Tu vê que hoje a gente ri, né, cara? Mas isso me custou uma parte da minha vida, custou uma parte da minha carreira, né? Assim, a coisa tão óbvia, né? Todo mundo que lia falava a mesma coisa. Ué, e outra coisa, falando especificamente dessa acusação. As operações, vocês viam na televisão como é que eram. Eram 300 policiais, 200 policiais, com repórter de todos os cantos do mundo junto, né? E passava ao vivo em todas as emissoras de TV. E fora o tiro. O tiro. Vocês conhecem o Morro de São Carlos, Zinco, Querosene? Eu conheço. Sobe a ladeira. Lá no alto é o Zinco e o Querosene. Não, é o Querosene lá em cima, embaixo do Zinco, Mineira pra cá, São Carlos pra cá. A apreensão foi lá em cima do Querosene, divisa com o Zinco, no topo da colina. O cara falou... Aí segundo o camarada, nós entramos no local onde estavam o paiol, levamos as 45 mil munições e descemos no meio de todo mundo como fantasmas, botamos nas viaturas que estavam lá embaixo, no pé do morro, e fomos embora. Como se um delegado, ainda mais delegado de expressão, passasse despercebido no meio da tiragem, né? Ô Rômulo, eu nem lá estava. Vou começando a esclarecer. Vocês fizeram as perguntas óbvias, né? O óbvio. Aí, qualquer policial início de carreira, ou alguém que via aquilo, falou, mas como é que é possível? E fora a troca de tiro, né, cara? A minha equipe ficou no Querosene. Digamos, de passagem era o pior lugar. Só botavam a gente nos piores lugares. Outra equipe no São Carlos, outra equipe no Zinco. Marcos Vinícius, que vocês entrevistaram aqui, com a equipe dele, ele era o delegado de entorpecente, ele era o titular da DRE, com a equipe dele vindo pela Mineira. E aí, quando eles chegaram lá no topo da Mineira, entraram no Zinco, o policial viu uns fios, falou, pô, isso aqui tá com cara de central de gatonete. Foi acompanhando os fios, porque antigamente não era digital como é hoje, né? Tinha que atravessar cabo.
Aí foi conhecendo, achando que ia achar uma central de gatonete. Na favela, uma central de vigilância, né? Da polícia, de outros lugares. Que tem alguns quadrilhos que botam câmeras. Uhum. Ele achou que ia achar uma central. Aí foi acompanhando ele e o parceiro dele. Quando chegaram dentro da casa, arma e munição para tudo quanto é lado. Aí a equipe toda já ficou ali, já chamaram o delegado deles. O delegado chegou, Marcos Vinícius, que estava ali, era o local deles. Pô, legal, salvamos a operação. Aí já chamou o repórter, todos já vieram os repórteres, o Marcos Vinícius pulando, aquela felicidade, aquela coisa toda. E eu lá do outro lado, eu lá no querosene. Né? Quando o pessoal aprendia arma, geralmente me chamava, porque eu sabia identificar, dava a informação necessária para ele dar entrevista. Ó, aquela arma ali é interessante, fala isso sobre ela. Aí o delegado, pô, legal, Oliveira. Fazia isso, eles me chamavam por essas coisas todas. E aí o Marco Vinícius me liga, Oliveira, pô, pegamos um paiol aqui, irmão, salvamos a operação, dá um pulo aqui para você ver. A gente tá precisando de você aqui. Aí eu sozinho, e tinha um outro colega comigo que eu não lembro, atravessei do querosene, fui lá para a fronteira com o Morro do Zinco e tava lá polvilhado de repórteres e policiais. E eu cheguei e já encontrei aquele grupo todo. Aí pergunto, falo com o Marco Vinícius me mostra tudo. Falei, salvei a operação, aquela brincadeira toda. Dei parabéns a ele, falei, pô, maneiro. Olhei, conversei com ele um pouco, fui embora. Voltei para o meu setor. O Marco Vinícius falou com os repórteres, aquelas coisas todas. E aí o que a gente fazia? Cada um pegava as suas apreensões. Hoje o cartório é na DRAI, que foi o caso. Aí todo mundo levava as suas apreensões para a delegacia. Hoje o cartório é na DRFA. Todo mundo levava para a DRFA e ficava ali de guarda, armava tudo junto, que é para tirar uma foto legal, apresentar para a imprensa, apresentar para o mundo aquilo tudo. E aí depois você tira o seu material e leva para prender na sua delegacia. Podia até apreender ali, se você quisesse. Mas geralmente o colega levava para a delegacia dele por causa da estatística dele. Era mais fácil ele controlar. Aí tudo bem, tudo tranquilo. Aí, quando a gente... Essa acusação, tem mais outras duas. Essa acusação, a gente, meu irmão, mas peraí, a gente foi buscando, puxando o fio. Aí eu falei, peraí, mas quem fez essa apreensão aqui não fomos nós, foi a DRE. Eu só fui me ligar nisso tudo quando eu fui para casa 69 dias depois. Qual o contato que eu tinha com o Marcos Vinícius? Você ficou quanto tempo preso? 69 dias. 69 dias. 69 dias. 69 dias. Porque meus advogados, eles foram, assim, muito sinceros comigo. Eles falaram, doutor, o senhor está apanhando muito. Não tem como a gente entrar com habeas corpus agora. Mas isso vai resolver lá em Brasília. O senhor vai ter que aguentar o tranco, que aí quando o senhor parar de apanhar, a gente vai conseguir esse HC aqui no Rio. Isso levou 40 dias, cara. E aí levou mais 15 dias, porque o relator deu o parecer dele que ele preferia que fosse julgado no pleno, né, com todos os outros desembargadores. Ganhamos por unanimidade o HC. E aí levou esse tempo todo. Aí o que acontece? Foi 45 dias que eu fiquei apanhando na imprensa. Aquela chacota toda. Até hoje eu não li, né? Mas minha família, meus amigos falam, não lê isso não. Não lê isso não. Até hoje eu não li, passados 10 anos. E aí, cara, quando nós fomos soltos, aí que eu comecei a correr atrás dos documentos, né? Ver o que foi isso, o que foi aquilo, né? E aí a gente já parou, meu irmão, esses caras que sabem o peso disso? Deu 972 quilos, que o cara falou que era 762 por 51. Aí eu fiz as contas do peso de cada munição, multipliquei por 45 mil. Solta esse comentário do Rodrigo Pimentel, ele calculou também. Pode continuar. Deu mais de 900 quilos, 1 tonelada. Quem conhece como é que era no Rio de Janeiro? Seriam 45 cunhetes. Impossível. De mil tiros, né?
Aí é impossível você carregar isso no meio de 300 policiais, dezenas de repórteres, bandidos, do alto da favela, lá do alto do querosene, até lá embaixo, botar a viatura carregando 1 tonelada de munição e ninguém vê. Olha só, o cara falou isso 6 anos depois. Essa acusação é de 6 anos depois do fato, hein? Não foi no outro dia, não, tá? Nem 1 semana depois, nem 2 meses depois. Todas essas acusações já tinham se passado 6, 7 anos, o fato que eles falavam. Só pelo tempo, já indica, espera aí, vamos checar isso direito, né? Vamos checar direito. E aí, eu falei com o Marcos Vinícius, quando eu falei, cara, uma das acusações é essa, assim, assim, assim. E eu acho que foi você que aprendeu isso. E, pô, foi eu, cara. E aí ele me contou tudo. Ele, pô, foi assim, assim, assado, tá lembrado? Eu falei, cara, tô lembrando. Pô, isso tem 6 anos, 7 anos, velho. Eu falei, cara, eu preciso que você... Eu fui falar contigo, eu preciso que você deponha. Ele, claro, cara, que eu vou depor, pô. E ainda chama pra depor também os policiais que fizeram a descoberta do paiol. Chama os caras. A gente vai lá, irmão, fica tranquilo. Eu falei, pô, aí eu fui tomando par das coisas. Aí eu falei, pô, mas como é que eu posso ter sido acusado disso, cara? Era uma coisa tão simples, cara. Vou falar de cada uma per si. Era tão simples assim, ó. Pega o RO, vê quem tá com o nome lá no RO. Pega a apreensão, vê qual o material que foi apreendido. Qual foi o material que foi apreendido? É muito tranquilo, era muito tranquilo. Os advogados questionaram isso ao delegado. Falou, por que o senhor não pegou? Sabe o que ele colocou no inquérito dele? Ele falou, verificamos que pela internet que a operação realmente aconteceu. Isso é só ler, tá? Ele não tem nem como contestar isso. Que a operação realmente aconteceu. Aconteceu. Mas isso aí que você está falando não aconteceu. Aí, era só, o advogado questionou, era só o senhor pegar os registros do fato. O senhor pegar, estava na televisão, como as coisas se desenrolaram, o senhor vai ver que era completamente inexequível isso aí ter acontecido, e ainda do jeito que está relatado aí que aconteceu. Vocês, sem saber do mais detalhes, falaram, mas peraí, a quantidade é muito grande, tem como você descer com isso. O peso é enorme. Eu fico pensando como é que essa história passa, não só pelo DEGA, mas como chega uma prisão, como sai uma prisão preventiva com uma história dessa. Esse é um dos motivos que eu não gosto de falar sobre isso. Esse é um dos motivos que eu não gosto de falar sobre isso. Porque eu também, se eu tivesse de fora, eu ia falar a mesma coisa que você falou. Cara, não é possível. E aí quem não te conhece fala, alguma coisa tem que ele não tá falando. Entendeu? Alguma coisa tem. Aí eu falo pra pessoa, lê lá. Lê lá. Nem todo mundo tem oportunidade de ler, mas as pessoas costumam fazer o pré-julgamento, né? Algumas pessoas. Ainda tem uns 2 meses isso, eu almoçando, aí tinha um colega da corregedoria sentado. Aí eu falei, fulano, como é que tá? Tudo bem? Eu vim com o meu prato. Ele, senta aí, Oliveira. Sentei. Aí eu não tenho muita intimidade com ele. Conheço, sim, mas não tenho muita intimidade. Só de cumprimentar. Aí ele falou, cara, pô, tem 2 meses isso. Essa situação já tem 11 anos. Ele falou, Oliveira, não sei qual o motivo lá, que ele falou, não lembro. Ele falou, eu li seu processo. Eu falei, cara, tem 11 anos isso. Cara, eu li seu processo. Alguém lá, um recurso, não sei. Aí ele falou, cara, é surreal aquele seu processo. Eu já tinha ouvido falar. Mas quando a gente lê, a gente se choca. Se choca. Aí, o Marco Vinícius foi depor, falou, não. E outra coisa, esse menino era informante lá da minha delegacia, tá? Não sei se ele era informante de outras, mas ele era informante da minha delegacia, dava boas informações. E qualquer escola de polícia fala que o policial tem que buscar boas informações. Qualquer escola de polícia no mundo. Marco Vinícius não deu para trás, não se intimidou, ele falou a verdade. Entendeu? Apesar da gravidade, tudo que acontece, pode ter uma pessoa ou outra que possa vir se acovardar. Ele não, ele falou a verdade. Eu gosto muito dele. Já gostava bastante e ele demonstrou que ele era homem.
Ele falou, foi isso aí, olha aí, tá meu nome, tá o nome dos policiais aqui, os policiais foram depor. Pô, o doutor Oliveira chegou lá depois que tava todo mundo, e ele chegou com um policial, ou dois, não sei. Mas o doutor Marcos Vinícius que chamou ele, porque o doutor Oliveira era sempre chamado quando um paiol era apreendido. Aí o que o julgador vai fazer, vendo isso? Doutor, quando essa operação começou, ela tinha um nome diferente de guilhotina? Parece-me que ela chamava-se Estado Negro e depois eles mudaram? Mudaram. Chamava Estado Negro. É isso que eu tomei conhecimento, que começou com o Estado Negro. Várias pessoas tomaram conhecimento. É verdade também que um dos seus advogados, que por acaso era o seu filho, que durante esses 69 dias esteve lá diuturnamente com o senhor. Todos os dias. E os agentes da SEAP procuraram ele e falaram, tira o teu pai daqui. A gente não aguenta mais ver ele aqui, porque nós temos ele como ícone aqui. Cara, assim, no meio desse problema, aquele turbilhão todo, os meus filhos chegavam com as notícias, né, dos colegas, né, falando, pô, cara, pai, as pessoas veem a gente na rua para a viatura, pai. Para a viatura, você é filho do doutor Oliveira, né? Pô, cara, manda um abração pro seu pai, isso, tudo aquilo. Colegas da SEAP iam lá me ver que eu não conhecia os colegas, alguns, né? Doutor Oliveira, pô, sou nosso ídolo. Isso tudo vai passar, meu chefe. Fica tranquilo. Isso tudo vai passar. Aí outros vinham, pô, o senhor me ajudou na situação assim, assim, assim. O senhor me ajudou na situação assim, assim, assado. Eu lembro de uma vez um policial penal passando no passadiço, eu estava no pátio. Ele lá de cima gritou, doutor Oliveira, eu falei, ô meu chefe, vai ficar tudo bem, meu chefe. Isso vai passar. Fica calmo. Era assim, cara. Assim, para fechar isso, esses comentários, assim, de uma galeria para outra, tinha as grades. Aí eu disciplinado, assim, eu não queria, nunca quis nenhuma regalia, eu comia a comida que a minha família levava, que o preso tem direito, dividia com os outros presos, nunca pedi nada, nenhuma visita fora de horário, minha família chegava lá no horário e saía no horário. A minha disciplina, eu falei, vou contar o dia que eu entrei, vou contar o dia que eu saí, só isso. No mais, eu vou administrar o tempo aqui, não vou ficar pensando em nada, não. Vou pensar só em minha defesa. E aí eu entrava e saía, né? Eu botava minha mão para trás, né? Com a posição do preso, né? E os outros colegas, doutor, não bota a mão na bunda, não. Quem bota a mão na bunda é vagabundo. Nós não somos vagabundo, não. Desculpa o comentário, né? Só para dar uma quebrada. Aí eu tinha que tirar a mão, botava para frente, né? Os outros colegas presos lá, que estavam lá há mais tempo, né? Já sabiam como é que era. Não, a gente não. Isso é aquela coisa toda. E aí, numa dessas minhas atravessadas de uma galeria para outra, para chegar até a minha, eu sempre agradecia quando o policial penal abria a porta, né? Abria a grade, né? Para eu entrar, para eu passar. Aí o policial chegou, doutor, definitivamente, para de pedir, de agradecer quando a gente abre a porta e fecha a porta para o senhor. Porque é uma honra para a gente abrir a porta para o senhor. Então, cara, eu teve um determinado momento que eu parei. Fiz alguma coisa errada? Não. Não. Teve um determinado momento que eu parei, pensei, refleti e falei assim, cara, eu fiz tudo certo. Fiz tudo certo. Eu não tenho que reclamar de ninguém. As pessoas estão apoiando a minha família. A minha casa vivia lotada de gente, cara. Policiais, vizinhos. Meu condomínio, quando eu voltei para casa, as crianças do meu condomínio, cara, estavam todas me esperando. Isso foi emocionante, cara. Hoje são homens formados, alguns moram no exterior. Todas as crianças, cara, estavam na portaria, porque disseram que ia sair cedo, né? Aí eu acabei saindo, cheguei em casa às 10 horas da noite, aquele trâmite todo. Cara, as crianças estavam lá. Aí eu cheguei assim na porta, cheguei de carro do meu condomínio e eu vi as crianças todas reunidas com um vizinho lá, com cartazes. As crianças todas, tinha umas 30. Aí eu tive que descer do carro, né? Aí vieram pulando, me abraçando, tio Carlinho tá aqui.
As crianças chorando, cara. Eu falei, cara, não tenho nada a reclamar, não tenho nada pra falar, reclamar de Deus, eu não tenho, sabe, cara, eu não fiz nada errado, não preciso ficar buscando a minha dignidade tá aí, olha essas crianças aí. Meus vizinhos, cara, todos eles em pé, a vizinhança, os amigos da vizinhança, tudo em pé ali, me esperando desde de manhã. Desde manhã eles estavam lá, eu cheguei, era 10 e pouca da noite. Meus vizinhos, aquela fila pra me abraçar, pra me beijar. Cara, que não são policiais, não. Entendeu? E os policiais, tudo assim, pô, caramba. Pô, o doutor chegou, isso, tudo aquilo. Eu falei, cara, eu não fiz nada errado, tá tudo certo na minha vida, cara. Isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar, cara. Tá tudo bem, eu vou me defender, cara. Isso foram 6 anos e meio. A outra acusação era que numa operação no Morro do Urubu, eu subtraí uma Uzi. O cara foi bem específico. Para eu usar na minha segurança pessoal. Uma Uzi. Primeiro lugar que eu cheguei... o primeiro, né? Eu nem estava na delegacia esse dia. Passados 6, 7 anos, aí perguntou os policiais que fizeram a apreensão, né? Direitinho. Um cara foi preso. E ao delegado também chamei. Aí, pô, o doutor Oliveira estava na delegacia esse dia. A gente não tem como lembrar, tem 7 anos isso. Mas eu sei que eu não estava. Porque eu não lembro nem dessa ocorrência. Mas quem tocou tudo, recebeu a ocorrência, fez a formalização, foi o doutor Flávio, que era o meu auxiliar na época, meu irmão Flávio, parceiro da melhor qualidade. Aí os policiais falaram, foi o doutor Flávio. O doutor Oliveira, não lembro de ter visto ele na delegacia esse dia. E aí o Flávio, não, cara. O Oliveira, pode deixar, eu vou depor. Ele falou pro juiz, olha, passados 7 anos, eu não posso dizer se o Oliveira estava lá ou não, mas eu posso dizer que ele nem viu essa ocorrência, que eu recebi, eu formalizei, eu prendi, eu mandei pro camarada pra cadeia, pro presídio, eu liberei os policiais. E outra coisa, eu falo com o senhor com certeza, a gente tinha lá 2 ou 3 dúzias de fuzis para a gente utilizar, que era a carga da delegacia, e o Oliveira fazia questão que as armas estivessem com a manutenção em dia. Ele tinha um fuzil que eu acho que ele tratava melhor do que a esposa dele e os filhos, porque ele vivia com aquele fuzil limpando aquele fuzil. Realmente, eu sempre tratei muito bem minhas armas, que é a sua vida, né? Ele vivia limpando aquele fuzil o tempo todo. Ele só, nas operações, ele só usava aquele fuzil, ele não deixava ninguém encostar na arma dele. E, cara, se você tiver um pouco de conhecimento técnico sobre armas, você vai ver que a Uzi não é uma arma que você quer usar, que um policial quer usar por causa do problema da precisão. Ela teve um momento dela lá, como eu falei, nos anos 80, das submetralhadoras, aquela coisa toda. O Rambo que trouxe fama pra ela, né? Que o Rambo botou no filme dele. Não tem precisão. Algumas delegacias têm dessa arma, ninguém quer sair com ela, ninguém quer levar para lugar nenhum. Ó, eu saí da DRAI, fiquei 9 meses fora, 8 meses, 7 meses, acho. Aí depois voltei, cheguei lá e encontrei umas 3 Uzi. A primeira coisa que eu fiz foi, devolve. Aí eu apresentei o RCA, na época, né, era papel, eu apresentei na minha defesa aqui, ó. Eu voltei para a DRAI no dia tal, tá aqui o boletim do meu retorno, aí você tem que conferir armamento, patrimônio da delegacia, os atos de passagem, né? Sim. Passagem de titularidade normal. Aí, 3 dias depois, tem o envio das Uzis pro departamento, hoje Coordenadoria de Fiscalização de Armas, nosso depósito de armas. 3 dias depois que eu cheguei, eu devolvi as armas. Eu falei, cara, isso aqui não presta pro nosso trabalho. Todo o nosso tiro é tiro de responsabilidade, ele tem que ter precisão máxima. E fora que tem outra situação. A maioria dessas Uzis, ou maioria, todas essas Uzis que são utilizadas pela polícia, que foram... foi dado perdimento para a polícia e que eram utilizados pelos traficantes do Rio, eram Uzis com adaptações para tiro automático. E a Uzi, ela, por motivos técnicos, ela não aceita adaptações, por diversos fatores. Ela não aceita esse tipo de adaptação e outras adaptações, né? Então, quando você colocava no tiro automático ou no intermitente, o que acontecia com a Uzi? Ela dava rajada.
Já aconteceu acidente com Uzi em delegacia, policial ferido. Aquela modificação não era uma boa, não era boa modificação, doutor. Alfredo Dantas. Alfredo? Eu era uma Alfredo hoje é pastor. É que ele colocou aqui, ó. Era criança também, né? Ele colocou aqui, eu era uma dessas crianças. Depois ele botou... Meu sobrinho. Aí, ó, tio Carlinhos sempre foi e sempre será referência. Depois outra dele, o que ele falou? Ele fez 3 comentários seguidos. Alfredo foi criado com meus filhos, lá do meu condomínio. Excelente delegado e churrasqueiro também. Cresceu comendo meu churrasco. Legal. Aí, ele era uma dessas crianças que estava junto. Aí, o que acontece? A Uzi não aceita adaptações. Eu, como tinha conhecimento técnico em arma de fogo, eu jamais ia colocar a minha equipe e outras pessoas em risco. Aí, o camarada chega e fala assim, mas... Se não era para segurança pessoal, olha só, o cara falou, foi bem claro, era para minha segurança pessoal, não vem querer inovar não agora. Mas você poderia ser utilizado para vender. No relatório lá da CGU que o camarada botou, eu não li o relatório, tá? Só vi alguns trechos, porque meus advogados falaram assim, esquece, cara, não perde nem seu tempo lendo isso. Aí eu falei, ele não leu lá a minha defesa, né? Porque se ele tivesse lido, ele ia ver assim, eu já te previa que podia falar alguma coisa dela. Eu poderia sim. Eu poderia ser o maior traficante de armas que já se ouviu falar no Rio de Janeiro ou no Brasil. Porque eu conhecia as rotas. Eu sabia quem eram os traficantes, os principais. Prendi vários deles. Eu poderia, com o conhecimento que eu tinha sobre tráfico de armas, movimentar uma arma daqui para os talibãs lá no Afeganistão. Ia chegar lá com segurança. Eu poderia movimentar uma arma daqui ou de qualquer país, do Paraguai, da Bolívia, qualquer lugar. Eu poderia movimentar isso daí para qualquer grupo insurgente na Ásia, na África, no Oriente Médio, qualquer grupo insurgente, separatista, né, terrorista, com conhecimento que eu tinha. Eu poderia fazer isso. Só que eu escolhi ser policial, né? Eu escolhi ser policial. Eu não ia pegar uma Uzi e vender. Eu ia vender muita coisa. Se eu escolhesse ser bandido, né? Eu ia vender muita coisa. Como também eu poderia, com o conhecimento que eu tinha, abrir uma empresa de venda de armas de fogo, vender para policiais, para juízes, para promotores, para civis, qualquer pessoa habilitada pela lei para comprar arma de fogo. Eu abri uma empresa minha, acho que eu deveria ter feito isso. E ganhar muito dinheiro com isso. Ficar rico. Conhecimento de arma, tinha contato com as empresas que produziam arma, em decorrência do meu trabalho. Vou abrir uma representação de várias empresas, até de outros países. Vou abrir uma representação aqui, vou negociar armas de forma lícita e ganhar muito dinheiro com isso. Não escolhi nenhum nem outro. Escolhi ser policial, exclusivamente, né? Então, esse tipo de coisa. Essa é a segunda acusação, né? Absurda e que a gente provou rápido. A outra é que eu teria sido mentor intelectual, teria facilitado como mentor intelectual de uma milícia. Aí tá bom, tudo bem, meu irmão. Aí o cara vai e fala isso. Só que o cara fala que... ele não fala o que eu fiz. Todas essas 3 acusações não foram feitas diretamente a mim não, tá? Por esse informante. Que eu nunca vi na minha vida. Foi assim, ele falando de várias pessoas e aí alguém joga meu nome. Entendeu? E o Oliveira? Perguntado sobre o delegado Oliveira, fala o seguinte, no final já, você vê que é uma coisa direcionada. É só vocês lerem, é só quem quiser ler. Já transitou em julgado, tá lá. E o Oliveira? Aí o cara fala, mas aí, são perguntas óbvias que o responsável por uma organização, por uma investigação tem que fazer. Facilitou em quê? Facilitou quando? Como? Aonde? Essas perguntas óbvias assim. Básico de polícia. Básico, você aprende na academia de polícia como investigador. Não tinha. Eu falei, meu irmão, mas então o que ele fez? Aí o cara fala, no final... Aí pergunta ele e o Oliveira, mas ele não começa comigo. Ele fala,
Ó, o coronel do batalhão foi isso, fez isso, 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 isso. O delegado da delegacia, que era da circunscrição, fez isso, 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 isso. O major fulano fez isso, 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 isso. O capitão fulano fez isso, 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 isso. Da polícia militar, fez isso, 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 isso. E o cara não tá falando de mim. Aí no final, essa mesma pessoa, provavelmente, né, das outras duas coisas, fala, e o Oliveira? Você pega os 3 primeiros depoimentos do cara, ele deu 4. Ele fala que o chefe de polícia recebia 120 mil reais de cada delegacia. Caraca. A título de... Tem outros absurdos. Mas eu tô falando assim, um bem escandaloso. O chefe de polícia recebia 120 mil reais de cada delegacia. A título de corrupção. Aí você faz conta de delegacia, nós temos 140 e tantas, né? Quanto isso aí dá de milhões aí, cara, que o cara recebia por mês? Tem a calculadora aí. Peraí, 147 delegacias, acho. Eu fiquei curioso agora. 147, vai lá, 147 Por 120 delegacias mil. Por 120 mil, vezes 120 mil. Na época nós fizemos a conta. Pô, 17 milhões e 640. Por mês. Por mês, só em delegacia. Aí ele fala que presenciou o chefe de polícia recebendo propina de um bicheiro num restaurante da Barra da Tijuca. Aí alguém perguntou a ele, mas como isso foi? Aí ele, eu estava sentado ao lado e vi tudo. Eu estava sentado ao lado e vi tudo. O cracudo. Esse que é o informante que foi usado. Aí eu, como, meu irmão? Aí já começou a coisa a agravar. O primeiro delegado, ele foi retirado da investigação. Porque ele é um cara, usou, não me conhecia ninguém, só que era um cara de uma retidão, né? Ele perguntou ao camarada, olha só, foi em dólar? Foi em real? Você falou que estava junto. Como é que foi isso? Foi que dia, exatamente? Que hora? Começou a ser mais específico. O cara não sabia responder, porque era mentira, né? Então o camarada, nos 3 depoimentos dele, ele foi falando de todo mundo. Falou de juiz. Falou, cara, de juiz. Igual aqueles loucos que chegou na delegacia falando uma opção de loucura. Esse tipo. Falou de juiz, que juiz tinha prostíbulo. Falou de outros delegados. Falou de coronéis da Polícia Militar. Falou de um montão de gente. Não falou de mim. Nos 3 depoimentos dele. No 4º depoimento dele, ele fala que não sei o quê. Um montão de gente também. No final, perguntam a ele. E o Oliveira? Aquela perguntinha clássica que tem a investigação toda. Aí ele falou, bom, se ele é também lá ele é o subchefe, né? Isso funciona como um banco. Tem o presidente, tem o vice-presidente, isso tudo funciona como... Sim. Pô, isso não é uma coisa séria, cara. Isso não é uma coisa séria, não é possível. O que eu fiz? Especificamente, me dá uma acusação, fui lá, peguei, fiz aquilo, viu, tá registrado, tá fotografado. Aí tá bom, começamos a nos defender. Aí, isso tudo aqui, chama o cara. Chamo esse informante. Vai depor. Aí chega aquele 300 promotores lá, uns 8. Era um caso da época, né? Um Ferrabras, um medalhão da polícia, né? Aí vamos ouvir o cara que foi usado para fazer essas acusações. O cara já chega e fala assim, ó. Eu estou aqui para falar o seguinte. Pediram para sair todo mundo, todos os policiais. Só os advogados ficaram. E o camarada. Aí o cara fala, ó. Eu não falei nada disso que tá aí. Mas como? Por incrível que pareça. Ele fala assim, eu fui procurar determinado órgão para reclamar que o meu irmão foi assassinado e até hoje o crime não foi elucidado.
Quando eu cheguei lá, chamaram o delegado fulano e o outro cicano. E aí o cara, esse delegado e esse outro camarada, chefe de serviço dele, começaram a me fazer um montão de perguntas. Tá no depoimento do cara, em juízo. E na CGU. Começaram a me fazer um montão de perguntas. E falar um montão de coisa. E aí, eu não sabia nada do que estava acontecendo. No final, assinei, achando que estava tratando das coisas do meu irmão. O cara fez por incrível que pareça, a única coisa que ele repete nos 4 depoimentos é o assassinato do irmão. A única coisa que ele repete, a única coisa coerente nos 4 depoimentos dele, realmente era o assassinato do irmão dele. E aí o camarada é chamado para depor também na nossa CGU. Repete a mesma história. Aí eu verifico, né? Eu verifico que ele tinha um mandado de prisão. Ele estava lidando o tempo todo nessa situação com um mandado de prisão e ninguém cumpriu. Tu acredita nisso? Eu acredito. Porra. O cara prestou depoimento 4 vezes num espaço de 3 meses com mandado de prisão, irmão. Ah, não. Ele foi depor depois de 69 dias, a gente solto. Ele foi depor na corregedoria com mandado de prisão. Eu que verifiquei lá. Pô, esse cara tá com mandado. E aí os advogados acionaram a corregedoria. A corregedoria mesmo prendeu ele. Cumpriu o mandado. É surreal isso. É surreal. Você vê, eu tô falando da credibilidade disso tudo. Não. E quando de fato o senhor descansou sobre isso, agora acabou esse pesadelo? Cara, isso levaram 6 anos e meio. Porque quando você é culpado, é rápido. Né? Pimba! Agora, quando você passa 40 dias sendo execrado publicamente através da imprensa, a decisão que publicou a sua execração foi dada por um juiz, a denúncia que você sofreu foi dada por um promotor, a investigação, entre aspas, que você sofreu foi feita por um delegado. E agora? Como é que vai fazer isso? Foi um delegado da nossa casa que Não. fez? Da Polícia Federal. Mas quem começou tudo foi um delegado da nossa casa. Querendo derrubar o Alan para ficar no lugar dele. Entendeu? O Alan, inclusive, falou que o Alan tomou algumas medidas corretas dentro da lei, né? E ele não conseguiu ser o chefe de polícia. Né? Segundo as pessoas falam, ele já tinha comprado até o terno para o dia da posse. Para a posse dele. É briga de poder, meu irmão. E numa situação dessa, o senhor passou 6 anos nesse drama. 6 anos. Fora o sofrimento que tudo isso que aconteceu. Os responsáveis por todo esse processo absurdo, cara, foram responsáveis. Aí que tá. É uma investigação. Se você for... você procura os advogados para isso, né? Logo no meio, logo você fala, isso terminar, eu vou processar todo mundo. Cara, 5 escritórios de advocacia parece que estava combinado, que eu procurei. Meu filho é testemunha aqui. Meu filho é civilista, ele não é criminalista. É assim, é uma investigação que teve, você pode queira ou não, teve uma justa causa para começar, que foi alguém que fez uma denúncia. Foi mal conduzida ou bem conduzida. Tinha que acontecer. Verdade ou mentira não justifica de não ter a investigação. Levaram mal, levaram bem, a gente não vai arrumar nada. Mas nesse caso, no final, a testemunha-chave, o X9, lá, o informante, ele declarou no final que ele não tinha dado nenhum daquelas declarações. Sim. Não só isso, ele falou que não tinha dado as declarações e foi lá para fazer outra coisa. Para você ter ideia, teve uma produção antecipada de provas. Aí, como não chamaram... Foi até anulado porque nossos advogados não participaram. Aí chamaram um defensor público. Em tese, que representaria os acusados.
O defensor público, interrogando ele, determinada hora falou assim, o senhor é usuário de drogas? Pô, porque tava patente, cara. Se ele perguntou isso é porque tava patente. Ele, não, eu sou toxicômano sim, mas eu tô fazendo tratamento. O defensor público percebeu que tinha uma coisa muito errada ali. Entendeu? O meu advogado, ele assim, no processo administrativo, ele foi muito feliz. Ele falou assim, ó, eu vi o interrogatório desse delegado no processo criminal. O cara não queria responder, o advogado. O advogado tinha que recorrer ao juiz. Excelência, você não está querendo responder a pergunta? Aí o juiz fala, não, só tem que responder. Era assim, nesse nível. Não sei de arrogância. Aí o advogado perguntou, o senhor, o criminalista, o senhor sabe o volume de 45 mil munições de fuzil? Ele, o que é isso? Pegadinha? Pô, pegadinha. Você vai perguntar ao camarada que fez uma investigação que prejudicou tanta gente, o que ele fez? É pegadinha? Ele, não é pegadinha, eu tô perguntando ao senhor, uma pergunta objetiva. Se o senhor é investigador, o senhor já fez algumas operações? Ele, claro! Então, o senhor sabe o volume de 45 mil? Não tem ideia. Mas o senhor conhece pelo menos o Morro da Mineira? Se o senhor não conhece, ouviu a topografia, isso tudo aquilo? Não precisa. Como não precisa? O cara falou que desceu, os policiais desceram com isso aí, inclusive o doutor Oliveira carregando nas costas. O senhor sabe como é que era feita as operações? Por que o senhor não procurou ver os registros? Ah, não, aí eles iam saber que estavam sendo investigados. Ué, o senhor fala tanto do secretário de segurança, que era da sua instituição, uma pessoa isso. Por que o senhor não pediu a ele os registros dessa operação? Ah, então, isso eu estou falando que está nos autos, tá? Ah, mas o senhor acha que o secretário ia consultar? Ele ia pedir alguém, ia vazar. Então na onde ele trabalha, que na Secretaria de Segurança, só tem gente desonesta? Ele não podia confiar em ninguém? Tem vários outros policiais da sua instituição lá, ninguém confiável? Ninguém que poderia vir um simples registro de uma ocorrência e não vazar e entregar ele e ele dar pro senhor? Sim, foi nesse nível o interrogatório do cara. Coisas, sabe? E o cara, não, é isso aí mesmo, isso aquilo, aí foi falar do outro delegado, né, que eles não investigaram ninguém, só a mim. O camarada fala de uns 6 delegados, inclusive do chefe de polícia na época. E ele só fala em mim uma vez, quando pergunta por mim. E eu que fui o sacramentado, né? Ele só fala de mim uma vez. E eu que fui o sacramentado. E aí, o senhor fez... Fulano, o senhor não fez nada. O senhor é advogado dele? Se nesse nível. Não, tem que saber, porque o senhor fala que fez uma investigação primorosa, isso daqui. O senhor não... Meu advogado administrativo foi muito feliz. Ele falou, só, eu vi o interrogatório na criminal, eu vou fazer uma pergunta a ele só. Ele fez só para a gente finalizar essa parte. O doutor, olha só, o doutor Oliveira era o subchefe. Se ele cometeu algum crime, é uma coisa muito grave, porque ele tem umas responsabilidades acima de um delegado de uma circunscrição, de um delegado de uma delegacia, porque ele estava na posição de dirigente. Se ele for acusado de um crime, ele tinha que ser investigado mesmo, né? Isso não tem que se contestar. Agora, e o chefe de polícia? Que todos os depoimentos e os delegados, outros delegados, os 3 depoimentos primeiros, eles só falam neles. Doutor, o senhor não fez uma interceptação. O senhor falou das normas, dos recursos mais modernos de investigação que o senhor utilizou. O senhor não fez uma escuta ambiental. O senhor não fez uma interceptação. O senhor não fez vigilância, como o senhor falou que fez com o doutor Oliveira, essas coisas todas. E nenhuma dessas outras autoridades que, em tese, estão acima, inclusive as que estão acima do doutor Oliveira, se cometer algum crime, em tese o crime é muito mais grave. A repercussão social do crime é muito mais grave do que um possível crime que ele tenha cometido. O senhor não fez nada. Aí ele, não. Na verdade, o doutor Oliveira, a gente não constatou o que
o camarada falou. Mas o camarada falou. Tá lá, meu irmão, tá escrito. É surreal. Se você contar isso pra mim, eu falar, não, tem alguma coisa sendo omitida aí, não é possível. Não é possível. Aí por isso que eu não gosto de falar, a pessoa tem que ler. Entendeu? Não. Se não ler, não dá. Não, e você falando assim, qualquer pessoa que esteja escutando sente uma revolta e eu, na verdade, eu me questiono, você fala assim, caramba, como é que você teve cabeça para passar por tudo isso, para superar tudo isso? Desculpa. Vai, continua. E aí, assim, eu sei a resposta de como você teve cabeça para tudo isso que a gente já conversou. E aí, depois de você terminar, eu queria que você pudesse falar que foi nesse momento que também deu uma virada, que você descobriu, na verdade, a razão de toda essa injustiça que o senhor sofreu. Eu acordei um belo dia na prisão, eu ia depor na CPI. Eu não queria ir, confesso. Qual CPI? CPI do tráfico de armas aqui no Rio. Tá. Eu estava na prisão, eu fui convocado. Aí eu falei, não vou, porque eu não vou servir de palco para ninguém que queria aparecer. Estava errado. Meu filho falou, não, pai, o senhor vai. Eu falei, eu não vou. Não vou. Aí, meus advogados foram lá e falaram, doutor Oliveira quer depor. E aí, as pessoas, uma pessoa lá falou, não, mas se ele não viesse, botou até no jornal, que se o advogado apresentasse, ele ia convocar do mesmo jeito, aquela coisa toda. Aí eu falei, é por isso que eu não quero ir. Aí, não, mas o senhor vai sim. Aí chega no dia de ir na CPI, dormi bem também. Engraçado, meu período da prisão, eu dormi como uma criança, cara. Estranho, né? Estranhíssimo isso, cara. Eu não sofria de insônia. Eu tenho uma queimadura na perna. Espiritual mesmo o negócio. Eu tenho uma queimadura na perna direita porque eu durmo com as mãos entre as pernas e em posição fetal. Eu durmo assim. Então, o travesseiro, o colchão era de espuma e o revestimento dele... o material que reveste, né, era de plástico. E era muito calor, Bangu é muito calor. Eu dormia com 2 ventiladores em cima de mim, mas mesmo assim eu suava muito. E a fricção da minha perna no colchão me causou uma queimadura que eu tenho até hoje. A parte direita da perna é tudo escurecido, é queimado, né? É tatuagem de guerra, né? Eu considero. Tá aqui. Você vê como é que a coisa era. E eu dormia igual uma criança. Aí nesse dia, meu filho insistiu, essa coisa toda, aí eu falei, tá bom. Advogado, a gente tem que obedecer mesmo e tá tudo certo. Aí acordei de manhã, falei, essa foi uma investigação racista e direcionada. Acordei de manhã. Você falou pra você mesmo. Orei, eu orava toda noite antes de dormir, Deus falava comigo. Eu já tinha acontecido a conversão, né? A minha conversão foi eu sozinho na cela. Eu sozinho na cela. Eu assim, Deus... Me mandavam os amigos, né? Bíblia, alguns escritos, né? Aí eu comecei a ler. Aí um dia eu li o Salmo 46. Deus é meu refúgio, minha fortaleza, presença constante na minha hora de angústia, né? E aí o Salmo 46 tocou profundamente no meu coração. Aí eu comecei a chorar, eu sozinho na cela, comecei a chorar. E falei para Deus assim, eu sei o que o Senhor quer. Eu sei por que eu estou aqui. A partir de hoje, minha vida está em suas mãos. Entrega a minha vida em suas mãos. Eu sei que é isso que o Senhor quer. Se não fosse assim... não ia acontecer isso que o Senhor quer. Então, eu aceito e minha vida hoje está nas suas mãos. Aí foi uma conversão, eu e Deus sozinho, não sabia nada, cara. No meu coração veio assim, precisa fazer jejum. Eu não sabia nem o que era jejum. Fui para um colega lá que era evangélico, tinha sido evangélico. Eu falei, o que é jejum, cara? Ele falou, é assim, sabe? Deus falou no meu coração essa noite que eu tinha que fazer jejum lá na célula. Aí ele falou, eu falei, como é que faz jejum? A minha esposa chegou para me visitar, que eu não queria que ela fosse me visitar. Aí ela chegou 15 dias depois, ela foi me visitar, insistiu, eu não reconheci minha esposa. Acredita que eu não reconheci? Não a reconheci. Ela estava muito acabada.
Muito, muito. A minha esposa é uma mulatona bonita, grandona. Você vê pelos negões, né? Grandão. Eu sou magrinho, mas os negões, aí, com exceção desse aqui que me puxou, os outros dois são fortões, grandões. A minha esposa é assim, uma mulatona grande, bonita. Minha esposa estava um palito, cara. Eu não reconheci ela em 15 dias. Ela se acabou assim. E aí, o meu filho até falou isso depois, que eles chegaram esperando de mim? Pô, ele vai mandar fazer isso, ver documento ali, documento aqui, falar com fulano. Eu cheguei calmo, tranquilo. Eles ficaram me olhando, comecei a conversar com eles, beijei, como é que tá isso daquilo. Conversamos ali durante a visita, aquelas horas de visita, foram embora, me despedi. Aí eu senti que ela saiu meio assustada, né? Aí na outra visita, ela falou, eu não entendi, você tá calmo, feito não sei o quê? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, eu tô calmo, tô na minha, tô tranquilo. Aí ela, cara, isso é o Espírito Santo de Deus que tá contigo. Ela já é evangélica? Falou, ela já é evangélica. Ela começou, né? Eu avacalhava muito ela, falava, metade do ano tu é da religião tal, a outra metade tu é evangélica. Brincava muito com ela. E aí eu falei, mas o que é Espírito Santo? Que eu não sei. Ela me explicou o que era o Espírito Santo, eu não sabia. Né? Apesar de eu tinha me convertido, tinha uns 2 dias. Né? Então, assim... Aí voltando para a CPI, aí você acordou, isso, CPI, acordei. A CPI falou, isso é uma situação racista. E aí eu orei, acordei, bem no meu coração, isso é uma investigação racista e direcionada. Aí chegou a hora de ir para a CPI, cara, me mandaram levar na caçapa e algemado. Foi essa ordem que o diretor do presídio recebeu. Sabe ele... de quem? Ele não quis falar. Aí cheguei lá, tava o diretor do presídio, um diretor de todos os presídios dali de Bangu, que era o responsável por todos os presídios, o chefe do serviço de transporte, né? Aí o camarada doutor Oliveira, eu não vou cumprir essa ordem, não. Não vai não, doutor. E sai... Aí falou algumas coisas para mim de pessoas que os diretores recebiam a ordem de ir na frente, sem algema. Por que o senhor tem que... Eu fui perseguido de tudo quanto é pela administração, não da SEAP, né? Mas da segurança. Eu fui perseguido de tudo quanto é jeito, cara. Os caras queriam me mandar para Bangu. Chegava lá, Vou continuar Não, que naquela época ainda existia a Secretaria de Segurança Pública, né? É isso. Aí chegava a denúncia que eu estava contratando um pistoleiro do Espírito Santo para matar a autoridade tal, de telefone da minha cela. Aí os caras iam lá, revistavam, aquela coisa toda. A gente chegou a um ponto que a gente amarrava um barbante na cela, com medo de alguém entrar lá dentro, botar um telefone, botar alguma coisa. Os caras viam que estavam querendo me prejudicar. Aí o pessoal falou, vamos botar quem entrar vai ter que falar que entrou. Que aí a gente vai saber por que foi rompido, se a pessoa não tiver. Aí combinamos isso entre a gente ali da galeria, né? Porque estão querendo prejudicar o senhor de qualquer jeito. Aí toda hora, foram umas 3 vezes lá, colega da corredoria me ouvir. Até o Ronaldo, que é meu amigo de 33 anos, amigo mesmo, denúncia de que eu queria matar o Ronaldo. Eu falei, pô, meu irmão, não é possível. O diretor do presídio, pô, o doutor Oliveira tem uma disciplina incomum. Incomum. Não pedia nada, cara. Eu sei como é que é isso. Entendeu? E era assim, me prejudicar de tudo quanto é jeito. Aí, no dia de ir pra CPI, a ordem, segundo lá o pessoal, era que eu tinha que ir na caçapa algemado. Eu falei, não, o pessoal, não vamos levar o senhor na caçapa. O senhor pode pedir que nós não vamos fazer isso. Pode Eu falei, cara, me leva, por favor. Meus advogados falaram, é a oportunidade de você falar, que até agora você não falou. Já tinha 45 dias. Você precisa falar. Até agora só foi o que se sabe, é o que está no jornal. Você sabe como é que é o modelo da mídia tradicional.
vender tragédia, meu irmão. Tragédia é que dá dinheiro. E desmoralizar a polícia. Tragédia é que dá dinheiro. Pra você ter ideia, o vizinho da minha mãe falou comigo que o vizinho dela, que mal tinha dinheiro para comprar um pão, 2 dias depois ele passou lá com 5 exemplares de um jornal e deu para os outros vizinhos. O cara mal tinha dinheiro para comprar um pão. Então tragédia vende, né? Tragédia vende. E aí falando, a oportunidade de você falar é essa. Aí me convenceram, tudo bem, eu tive que ir, aí implorei, os caras me levam, pô, doutor, não vai não, mas isso vai escorraçar o senhor. Eu falei, cara, por favor, é um pedido meu, precisa, é pra minha defesa, me leva sim, eu quero ir. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, algemar o senhor, nós não vamos algemar. Não vamos algemar. Eu agradeço, eu não lembro mais desses caras, né, do rosto deles, mas eu agradeço muito eles, o respeito de toda a SEAP, eu adoro, assim, na minha aprovação, os policiais da SEAP foram assim, muito importantes para eu passar esse período sem problema. Eles foram muito respeitosos comigo, foram muito legais com a minha família. E não deram nenhuma regalia, nada de diferente, mas foram muito importantes. Aí eles falaram, então, só quer? Então vamos fazer o seguinte, espera um pouquinho aí que nós vamos lavar a caçapa e o senhor vai lá, leva uma água, tá muito calor. Se qualquer coisa o senhor bate aqui que a gente para, abre e atende o que o senhor precisar. Pegar um ar, qualquer coisa. Aí eu lembro que eu anotei o Salmo 46, botei o Salmo 46 e o Salmo 5, o Salmo 3, botei no meu bolso. E entrei na viatura, eles lavaram tudo, deixaram tudo limpinho, cheirosinho, fui. Cara, assim, eu não senti nem calor, cara. Cheguei lá, os caras estavam suando, pingando. Tava lá minha família, meus vizinhos, vários policiais com cartaz, aquelas coisas todas. E os políticos lá me esperando, né? E foi pra minha surpresa. Eu falei, esses caras, alguns deles aí vão querer me arregaçar, né? Aí começou o primeiro político, né? Porque eu não quero falar nomes, prefiro não falar nomes. Quem quiser, pesquise. O primeiro político falou, doutor, eu não lhe conheço. Lhe conheço de solenidade. Mas eu sou bacharel em Direito. Tá lá, é só vocês consultarem na LERJ. Vocês vão ver lá a audiência. Olha, eu li a primeira vez o seu processo, não acreditei no que estava lendo. Aí passaram-se 2 dias, eu falei, não é possível, li de novo. Eu falei, cara, isso não é verdade. Isso não é verdade. O doutor Oliveira está preso disso aqui. Aí, doutor, eu li pela 3ª vez. Confesso que eu li pela 3ª vez. Aí começou, né? Começou, os deputados começaram. Pô, assim, com exceção do presidente, tem mal nenhum para falar dele, ele ficou na dele lá, né? Me fez uma pergunta, mas os outros deputados, membros da comissão, da CPI, assim, só falaram em minha defesa. Assim, só pode falar à vontade aí. Eu expliquei, dei minhas razões e falei que era uma investigação racista e direcionada. Falou, eu não tenho relacionamento, eu sou pura e estritamente policial. Agora quero que me diga, por que fulano não foi denunciado? Por que cicano não foi preso? Os senhores podem ver aí a investigação, os senhores leram. Eu não vou falar o nome de ninguém. Mas os senhores leram. Por que foi só eu? Por que foi só eu? Eu sou a menos... o cara fala de mim en passant aí. E as pessoas que ele fala coisas aí, números, que é tudo mentira, que eu falei que era tudo mentira, que realmente era, mas essas pessoas foram sequer investigadas, cara. Então, eu falo aqui que isso é uma investigação racista e direcionada. Só que é uma briga, né, cara? É uma luta, e é uma luta também espiritual. Né? E isso levou 6 anos e meio para ser resolvido. Aí chega no processo administrativo, os caras fazem um relatório com tudo isso que eu tô te falando, hein, cara.
Mas você sabe quem mandava na segurança pública do Rio, né? Né? Você sabe quem mandava, né? E queria a minha cabeça. Aí me perguntaram, você fez alguma coisa com esse cara? Eu falei, cara, só o bem, cara. Só fiz o bem a ele, mais nada. Fiz o bem e mais nada. Aí hoje ele conta um montão de história aí, dizendo que eu traí ele, dizendo que não sei o quê. Eu falei, mas em quê? Eu nunca fui na casa desse cara, não conheço ele, só profissionalmente. Ele tem que arrumar uma série de desculpas para justificar a canalice que ele encabeçou e levou. Ah, não, mas não veio. Ele diz que não veio dele, ele diz que veio de outro lugar, ele não podia fazer diferente. O cara foi. Ele sabe que eu estou falando a verdade. Ele foi no governador em exercício, tá? Isso é bastidores. Ele foi 3 vezes pedir para assinar minha demissão pessoalmente. Só que pro azar dele, isso aí deu a percepção ao governador em exercício que era pessoal. Que era uma questão pessoal dele comigo. E aí que o governador em exercício pergunta, pô, o Oliveira fez alguma coisa com ele? Não, o Oliveira não é de atacar ninguém. Aí a pessoa que ele perguntou veio falar comigo. Tu fez alguma coisa a ele? Porque, cara, o que eu poderia fazer a ele? Nada. Ao contrário, né? Meu superior teria, como eu sempre fiz, atender as ordens dele. Foi 3 vezes. Eu vou falar de um outro bastidor aqui. Ele foi ao chefe da Casa Civil. Pessoalmente. E vira, ele sabe que eu não estou mentindo, ele vira e fala, se o senhor não der a demissão dele, o senhor vai jogar meu trabalho todo no chão. Com testemunha, vira. Ele quer me processar? Me processa, que eu estou falando verdade. É a primeira vez que eu estou falando sobre isso. Aí, Deus é justo. Aí veio aquilo lá, né, pedindo minha demissão. Aí os procuradores, meus advogados pediram audiência com os procuradores. Algumas pessoas ajudaram, os procuradores receberam meus advogados. Tá aqui o meu craque, né? Tava junto. Aí os advogados falaram com os procuradores, olha só, inclusive, os policiais militares que estão no mesmo problema, o processo administrativo durou só 6 meses. Foi o tempo de ouvir, formalidade, fizeram o relatório e arquivaram. Eles usaram uma frase muito interessante. Apesar da autoridade policial ter feito um esforço imenso para comprovar as suas alegações, não apresentou uma prova. E arquivaram o processo administrativo com relação aos policiais militares. E agora, porque é o doutor Oliveira, você sabe que chega na CGU, separava, né? Os policiais militares tinham lá, eles têm os regulamentos dele militar, as leis militares, eles tinham uma comissão, né, disciplinar, e a gente ia para uma outra comissão, tocado por civis. E eles por militares de patente superior. Arquivou em 6 meses. Aí os procuradores, não é possível. É o mesmo fato? O procurador deu o e-mail dele, pessoal. Falou, manda essa decisão. Aí nós mandamos a decisão, Oliveira, pô, peraí, tem alguma coisa errada aqui, não é possível, é o mesmo fato mesmo. Por que os policiais militares em 6 meses estavam arquivados e o Oliveira, eles querem a cabeça do Oliveira? Por quê? Aí o governador manda chamar. Desculpa, eu não sei nem se eles eu não conversei isso com eles. Manda chamar o chefe da Casa Civil e falar, olha só, estuda isso aí direito, vê isso aí direito. Ele, governador, os procuradores já deram uma olhada. Eu falei, isso aqui é um absurdo. E vamos para o relatório dos procuradores. Eles falam o seguinte, contestando a CGU, vocês pedem a pior punição que um servidor público pode sofrer. Estou falando porque está escrito, tá? E não consegue apresentar uma prova que sustente o pedido dessa punição. Em síntese, essa frase sintetiza o relatório dos procuradores. E aí, arquivaram. E o responsável pela segurança pública na ocasião... Saiu nervoso da sala, tá? Governador, segundo as testemunhas... Eu espero que um processo que o tira, porra, não vai ter condição de... Não tenho a menor preocupação, sou doido para falar oficialmente. Mas a verdade é o seguinte, assim, os fatos são... Ele foi muito ruim, porque ele entregou o Rio de Janeiro muito pior
do que ele recebeu. Ficou anos... Só ver os números. Olha, foi o que ficou mais tempo, foi o que teve a oportunidade de desenvolver o melhor trabalho pelo tempo que ele ficou. Bilhões de reais. Bilhões de reais, investimento com grandes eventos, com tudo, e no final ele entregou o Rio de Janeiro muito pior do que ele recebeu. A culpa é sempre de outra pessoa, né? Aí, alguns dizem que teve uma situação muito importante nesse meu problema, foi a seguinte: nós prendemos o Tubarão. Foi o Tubarão e o Tony. Deu aquela reportagem toda, traficante de armas. Traficante de armas do CV, do Comando Vermelho. Ele vira, dá uma entrevista dizendo que a Polícia Federal não fazia o trabalho dela na repressão do tráfico de armas. Aí a Polícia Judiciária do Rio que fazia. Nós que fizemos esse trabalho, a DRAI. Eu era o subchefe. Aí só consultar, tá? O que o Ministério Público Federal faz? Instaura um inquérito civil público para investigar a ineficiência da Polícia Federal no combate ao tráfico de armas no Rio de Janeiro. Quem é a primeira testemunha a ser chamada? Eu. Eu fui preso em que dia? No dia que eu ia depor no inquérito. Cara, é só consultar. No dia que eu ia depor no inquérito, eu fui preso. Aí eu tava fazendo umas consultas para poder vir para cá, que eu te falei que eu tô com a memória ruim. Alguns delegados da Polícia Federal entraram com uma ação contra o superintendente na época, né? Que também, junto com esse chefe aí da Segurança Pública do Rio, tava nesse negócio. Entraram com uma ação contra ele porque ele estava perseguindo os delegados e policiais federais que foram depor nesse inquérito civil. Aí a ação já estava até no STJ. Eu tenho anotado aqui, eu anotei. Está no meu telefone. Ele estava perseguindo as autoridades e os agentes que foram depor nesse inquérito. Aí tu vê os relatórios ficaram meses comigo grampeado. Aos relatórios dos policiais federais. Olha, nada do que foi falado nos depoimentos do informante foi confirmado até agora nessa vigilância que nós estamos fazendo do Dr. Carlos Oliveira. Depois de 3 períodos, ou 3 meses, salvo engano, aí pedem para não renovar mais a minha interceptação. Encerrou. Relatório dos policiais que estavam me acompanhando, os policiais federais. Meu telefone interceptado, vigilância, né, atrás de mim, aquelas coisas todas. Investigação, meu irmão, tudo bem. Aí faz um relatório. Todos os policiais federais, ele não justifica. Ele é trabalho, casa, estuda aquilo, faz as coisas dele. E 15 dias depois, ou 2 períodos depois, 30 dias, que são períodos de 15 dias, né? Ele vem dizendo que era necessário que voltasse a interceptação em mim, porque eu tinha ido para a prefeitura e tinha aberto na prefeitura qual o termo que ele usou? Não lembro mais. Tipo, eu abri uma central de crime na prefeitura. Aí precisava me grampear de novo. Representou pela minha interceptação de novo. E aí eu fui interceptar de novo. E aí ficaram aí mais uns períodos e os policiais sempre falando no relatório, não tem nada contra o delegado, nada constatado. Você olha os relatórios dos policiais que investigaram. Aí eu chamei os policiais, né? Inclusive o chefe dos investigadores, chamei ele. Aí os advogados, com relação ao doutor Oliveira, vocês comprovaram alguma coisa? Todos eles, nada. A gente não entendeu quando o delegado pediu a interceptação do doutor Oliveira de novo. Nós falamos, o senhor quer? Então o senhor representa pela interceptação dele. Porque nós não vamos fazer o relatório pedindo a interceptação dele novamente. Assim, foi nesse nível, cara. Ou seja, já estava decidido, eu era o bola, entendeu? Era o bola. Aí que o chefe de polícia na época fala, era eu o alvo. E realmente era ele. Aí você era dito com o meu braço direito, nem com o cara a gente não estava lidando, né, na ocasião. Meu braço direito. Aí o cara abriu uma central do crime, aí empreguei 100 e tantas pessoas, inclusive a mulher do chefe da inteligência. Qual era a participação dela na quadrilha? É ridículo, né? É nesse nível aí, cara, surreal.